Olá, eu me chamo Cláudio, tenho 61 anos e moro em Cascavel, que fica no Paraná. O que estou prestes a contar é algo que ainda me deixa com muito medo. Mesmo sendo imaturo, fui imprudente. Ficar naquela estrada não foi uma boa decisão. Era ano de Copa, 1994. Lembro que estava trabalhando como caminhoneiro. Já faziam mais de 10 anos. Já tinha uma certa experiência com a estrada. Sabia me defender de roubos e de possíveis emboscadas, mas não estava preparado para aquilo que vi. Bem, imprudente como eu era, nem queria saber. Jogava meu caminhão em todo canto, sem me importar com o caminho. E por conta disso fiquei no prego por várias vezes, sendo a pior de todas a da rodovia Transamazônica, já que por muito pouco não perdi a vida. Até então eu só ouvia falar nas histórias dessa rodovia. Seria uma das melhores obras do Brasil, mas que até hoje nunca teve seu fim. E cá entre nós, acho que nunca vão completá-la. Muitos anos de desvios e corrupções fazem obras simples de município parar. Agora imagine de tamanho nacional. Bem, mas esse não é o assunto do vídeo. Voltando para o relato. Tive que pegar uma carga que não lembro do que, em Rondônia. E de lá tive que levar para o Piauí. E de opção tinha algumas estradas. E a Transamazônica era uma delas. Como eu vi as muitas histórias dessa estrada, decidi ir por ela. O pior erro da minha vida. Eu saí de Rondônia durante a manhã. E só cheguei na temida Transamazônica no outro dia. Já no estado do Amazonas. Naquela época, assim como hoje, ainda estavam a construindo. Alguns trechos eram bem bonitos, mas em outros parecia o pior filme de terror. A neblina que a floresta produzia, mesmo de dia, assustava e distraía qualquer um. Mas até ali nada de grave tinha acontecido. Seguia fazendo como sempre fiz, rodando de dia e dormindo durante a noite. Mas tudo começou a dar errado. Lembro que assim que parei numa pequena comunidade, começou a chover bem forte. Acho que passou a noite inteira assim. Só fiquei imaginando como estaria a estrada na manhã seguinte. Pois caso não saibam, boa parte da Transamazônica não é asfaltada. É uma estrada de como eles chamam, de terra batida. Em termos simples, é barro, que quando molhado vira o pesadelo de qualquer caminhoneiro. Bem, mesmo preocupado, dormi bem aquela noite. Logo de manhãzinha saí na estrada, e aconteceu o que eu mais temia. A chuva da noite anterior deixou tudo enlameado, mas indo de 60 a 80 por hora, o caminhão ia bem. Se aumentasse a velocidade, ele já começava a patinar. Por isso fui nessa velocidade reduzida, o que deixou a viagem ainda mais demorada. Mas aquela era só uma das muitas dores de cabeça que teria naquela estrada. Andei assim por um dia inteiro. Já estava numa distância bem considerável da onde saí. Mas as coisas começaram a desandar no outro dia. A chuva que se formava do nada começou no meio-dia, mas continuei indo com o caminhão. Lento, mas continuava a seguir viagem. Até que perto de uma curva, o caminhão foi parando. Até que atolasse com as rodas de trás. Nessa hora comecei a ficar desesperado. Acelerava, mas o caminhão não ia para frente e nem para trás. Pensei que estava sozinho no meio do nada, mas alguns carros passaram por mim e ficaram de buscar ajuda no povoado mais próximo. E ali no caminhão fiquei, pensando no problema em que tinha me metido e em como sairia dali. Pouco depois de meia hora veio 2 carros ao meu encontro, e para o meu azar, eles não estavam com guincho. Por um motivo que até hoje não sei. Como logo ia anoitecer, eu decidi dormir ali mesmo, e só no dia seguinte sair da lama. Mas um senhor que estava entre aqueles homens me disse: "Tás doido, homem? Ficar aqui sozinho vai ser o pior erro da tua vida. Vamos para minha casa que lá sempre cabe mais um."
Imaturo e cabeça dura como eu era, não aceitei a bondade do Senhor e preferi ficar sozinho do que deixar toda a carga no meio do nada. Vai que alguém roubava? Bem, o Senhor ainda insistiu, mas nada me faria sair dali sem meu caminhão. Então, depois de muito tentar, aquele senhor me falou algo bem sério. Olha, caminhoneiro, essa estrada tem história, muito mais sombria do que você imagina. Se você escutar ou ver algo durante a noite, não saia para olhar, nem se for para matar a curiosidade. Como vi que ele estava falando sério, não questionei e disse que estaria na espera pela manhã. Então aqueles homens entraram nos carros e foram na direção desse povoado. Logo tirei minha pistola do caixote e municiei os 2 pentes que carregava comigo. Como disse, estava preparado para tudo, menos para aquilo. Ainda era dia. Devia ser 5 da tarde quando a chuva parou. Eu chequei a carga e os cadeados, e então entrei para a cabine e me tranquei. Coloquei a pistola do lado da cama e então dormi. Quando fui me acordar, ainda era noite. Não lembro a hora, mas estava longe de amanhecer. Tudo estava quieto e em total silêncio. Algo estranho para uma floresta. Mas fiquei na cabine matando o tempo. Foi quando comecei a ouvir gritos longos. Sabe aquele grito de chamar gente ou para espantar boi? Pronto, era como isso. Estava longe e se repetia a cada minuto. Chamava 2 vezes, depois silenciava. Na cabine ouvi aquela cena inusitada. Os chamados foram ficando cada vez mais perto de mim. E temendo ser ladrão me chamando para uma emboscada, resolvi fazer algo para assustar. Baixei um pouco o vidro do caminhão e dei um único tiro. Então fechei a janela e esperei novamente aquele chamado. Mas o pior aconteceu. Após dar o tiro, notei uma correria vindo de longe. Algo muito pesado ia quebrando as árvores e correndo na minha direção. Aquilo não era gente. E em pouco tempo, ouvi algo passar correndo perto de mim, rápido e bufando que nem um touro. A coisa correu até o fim do caminhão e depois voltou e foi até a curva que tinha lá na frente. E repetiu isso 3 vezes. Depois parou bem perto e gritou alto como se fosse uma pessoa. Quando ouvi aquele berro, eu paralisei. Mesmo com a arma em punho, me senti desprotegido. E parado fiquei ouvindo aquela coisa chamar. Chamava e silenciava. Esperava ter resposta de alguma parte da mata, mas calado fiquei. Após um tempo, os gritos da coisa foram se distanciando e ficando cada vez mais longe, até não ouvir mais nada. Mesmo sabendo que estava sozinho novamente, comecei a imaginar coisas na minha cabeça. Lobisomem, caipora, que desgraça era aquela? Se fosse gente, teria a astúcia de vir na cabine, mas a coisa era que nem um animal que procurava pela sua presa. Bom, aquela foi a pior noite da minha vida. Não consegui pregar o olho novamente, e por nada do mundo soltei minha pistola. Após algumas horas o dia começou a clarear, e logo o reboque veio tirar meu caminhão. E era do senhor que no dia anterior falou comigo, que vendo meu estado de choque, falou: "Ainda te avisei, caminhoneiro, essa estrada tem história." Após tirar meu caminhão da lama, eu segui para o povoado, que ficava a meia hora dali. Novamente fui convidado pelo senhor para ir até sua casa, e dessa vez aceitei. Chegando lá, ele me disse que era do Rio Grande do Norte. Foi trabalhar na obra do século e acabou ficando por lá. Casou, teve filhos e estava ganhando a vida com um guincho que tinha, com todas as assombrações que rondavam toda noite na estrada. Disse que muita gente inocente morreu por ali, tanto executadas como vítimas da coisa que eu vi, o Mapinguari, uma besta impiedosa que imita o som de gente. Falou que tinha lobisomem também, mas era só na época que chegava muita gente para trabalhar.
O Senhor me mandou dormir ali para descansar, pois o restante da estrada era longa e eu podia atolar o caminhão novamente. E nem falei nada, só aceitei a rede que o Senhor me deu e dormi em sua casa. De manhã agradeci a Ele pelo serviço e pela estadia, e então segui viagem para o meu destino. Um percurso longo, mas que graças a Deus consegui chegar. Depois dessa viagem mudei totalmente. Passei a ser mais maduro e a escutar conselhos. E nunca mais passei por algo parecido. Há pouco tempo eu soube de uma história parecida com a minha, que foi contada aqui, e agora estou enviando essa, para que todos conheçam a macabra Transamazônica, que, como dizia o Senhor, essa estrada tem história.